Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E como de costume, nós iremos ler o prefácio, que se encontra no primeiro e no segundo verso, e nós iremos ler do verso 8 ao verso 11. Então, Êxodo capítulo 20. Do verso 1 ao verso 2 e depois do verso 8 ao verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui é a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à sua presença em oração, rogando a Ele a bênção para esse momento. Oremos. Pai Celestial, nós nos encontramos nessa manhã em Tua casa, atendendo, ó Deus, a Tua santa convocação em Teu santo dia, para rendermos graças ao Senhor, para com as nossas bocas dizer que somente Tu és o único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, e para, ó Deus, como igreja do Senhor, reconhecermos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Contudo, ó Pai, ainda há em nossa natureza vestígios do pecado, ainda há em nossa natureza um coração rebelde, que por vezes não se submete à Tua lei, que por vezes não se submetem à Tua vontade. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nessa manhã venha ao nosso encontro, assim como o Senhor já tem feito nesta manhã, através deste culto, através da pregação do Evangelho, que o Senhor também venha neste momento de escola dominical, ao encontro do Teu povo, para nos instruirmos. Por isso, ó Pai, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Para assim, ó Deus, nós vivemos em conformidade àquilo que o Senhor revela à Tua igreja. Ó Deus, nós também, desde já, pedimos perdão pelos nossos pecados, e como muitas vezes nós transgredimos esse mandamento, e de como muitas vezes nós não queremos aprender e ouvir a respeito desse mandamento, porque isso confronta e mata a nossa carne, e por isso nós não queremos ouvir a Tua lei. Contudo, ó Deus, por amor ao Teu santo nome, por amor ao Teu Filho, Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e instrui os nossos corações. É isso que nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Igreja do Senhor, ela é sempre retratada como uma ovelha desgarrada, uma ovelha que não ouve a voz do seu pastor, uma ovelha rebelde. Como também no Novo Testamento é retratado como um caniço quebrado, como uma noiva que constantemente trai ao seu marido. Então, no todo da revelação das Sagradas Escrituras, a Igreja do Senhor, ela é sempre retratada, ela é sempre mencionada como sendo algo frágil, como sendo um animal de dura cerviz que não se submete à lei do Senhor. E isso foi mencionado no sermão de hoje pela manhã, de que o pastor que é representado como a voz do Senhor, ele deve instruir a Igreja do Senhor de maneira passível, de maneira amorosa, com carinho, com tenor, com longanimidade e com paciência. E daí quando nós nos aproximamos, meus irmãos, deste mandamento específico, apesar de ser um seminarista, eu acho que eu seria um tolo se eu, num primeiro momento, empurrasse esse mandamento em goela abaixo, no coração e na alma dos irmãos. Porque, infelizmente, este é um mandamento que foi esquecido pela Igreja do Senhor. E daí você percebe que se hoje há diversas denominações, se hoje há várias e várias igrejas, porque eles se apartaram da revelação do Senhor, quanto mais a esse mandamento. Então, o intuito dessa aula
Eu não pretendo estender, não pretendo ser uma aula de 1 hora, mas o intuito dessa aula é nós pincelarmos, é nós fundamentarmos este mandamento para então nós começarmos a trabalhar este livro. Então perceba que o porquê nós iremos em vários e vários domingos tratar a respeito desse mandamento. Porque este é um mandamento fundamental e vital para a igreja do Senhor. Perceba que o que está sendo feito aqui nesta manhã, queridos, além de uma santa convocação, além da igreja se reunir em adoração, o que está sendo feito aqui é um cumprimento deste mandamento. Então, é porque você faz isso dominicalmente, é que nós iremos, em vários e vários domingos, tratar pacientemente, com toda a longanimidade e com todo amor, este mandamento. E aqui, queridos, nós precisamos entender que não é porque o reverendo Ageu, ele é uma potência, como diz lá no Nordeste, e nem porque eu sou seminarista que nós conseguimos cumprir esse mandamento. Isso precisa ficar claro, para que isso aqui não venha soar de maneira legalista ou hipócrita. Mas nós precisamos juntos, como igreja do Senhor, como foi tratado novamente no sermão, de que os presbíteros e os pastores não estão acima da membresia, mas juntos, aprendendo a respeito desse mandamento. Por isso, queridos, nós precisamos, com amor e com toda a reverência, nos aproximarmos a este mandamento. Então, uma das dificuldades que nós temos hoje de entendermos o quarto mandamento, de entendermos o dia do Senhor, é por haver um equívoco hermenêutico. É por haver um entendimento equivocado da interpretação que é dado a este mandamento. Então, nós facilmente dizemos, por que eu devo me reunir? E por que eu devo buscar aguardar o domingo e não o sábado? É isso um dos argumentos que os adventistas eles vão levantar e vão defender até a morte. Isso se dá por causa de um equívoco hermenêutico. Contudo, ao nos aproximarmos desse mandamento, nós precisamos entender que ele não está simplesmente expresso em Êxodo capítulo 20, mas ele é anunciado desde Gênesis, anunciado no Êxodo e também anunciado no Novo Testamento, através de Cristo e da conduta da igreja no Novo Testamento. Então, nós precisamos entender que, apesar de não haver claramente no Novo Testamento um versículo que diga que agora nós devemos reunir no domingo como sendo o dia do Senhor, como sendo um desejo de obedecer, de buscarmos obedecer esse mandamento, nós precisamos entender que, à luz do todo da revelação, a ideia de que este dia ele foi mudado, ele se torna claro, e precisa também ser guardado e observado pelos nossos corações. É por isso, então, que os nossos pais, ao elaborar a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que tem sido constantemente usado aqui, eles, no primeiro capítulo, no parágrafo 6º, ou na seção 6ª, ele fala assim, todas as doutrinas das Sagradas Escrituras ou é claramente expressa ou é logicamente deduzido. E o que é que isso significa? Porque se eu não entendo que nas Sagradas Escrituras há esse princípio de claramente anunciado, ou logicamente deduzido através de vários textos, nós, meus irmãos, infelizmente, as irmãs, as mulheres, elas não podem fazer parte da mesa do Senhor. Como também os nossos filhos não podem ser batizados. Como também nós não podemos guardar o dia do Senhor. Se nós perdemos de vista que as doutrinas que nós temos e que a igreja do Senhor defende como sendo bíblica, se nós não entendemos que elas são claramente anunciadas ou logicamente deduzidas, nós então não podemos fundamentarmos quase nenhuma doutrina, inclusive a doutrina da Trindade. Então, eu estou fazendo essa introdução porque, apesar de nós não discutirmos sobre o dia do Senhor, pela experiência cristã, nós já temos conceitos a respeito desse dia. E um desses conceitos é que, por que eu devo guardar o dia do Senhor como sendo o domingo, e não o sábado, como é mencionado claramente aqui na leitura de Êxodo, capítulo 20. Por isso, meus irmãos, nós, como sempre, nós iremos usar o breve catecismo de Westminster. E, novamente, eu preciso dominicalmente dizer isso aos irmãos, porque os irmãos serão confrontados, ou até mesmo haverá uma dúvida em seus corações. Será que esses documentos eles estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras? De forma alguma. Mas o ponto que, diferente da igreja romana, que se apoia na tradição, nós usamos a tradição não como sendo fundamento da nossa salvação. Porque nós não interpretamos a Sagrada Escritura sozinhos, mas nós interpretamos à luz daquilo que os nossos pais, pacientemente e com todo o temor, se aproximaram das Sagradas Escrituras. Então, quando nós nos aproximamos desse catecismo, nós precisamos ter isso em mente. Esses catecismos não são as Sagradas Escrituras, mas é a fiel exposição daquilo que nós
cremos. Então, na sua pergunta 58, ele faz a seguinte pergunta: que exige o quarto mandamento? Então ele responde: o quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. Pergunta 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? O catecismo responde: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para descanso semanal. E desde então, o primeiro dia da semana para continuar sempre até ao fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. Então, o catecismo diz: desde o princípio do mundo, a Igreja do Senhor buscou guardar o 7º dia, que era o sábado. Mas agora, desde então, o primeiro dia da semana, para continuar sempre até o fim do mundo. E daí nós iremos entender o porquê não mais é o sábado, não mais é o 7º dia, e sim o primeiro dia da semana, no caso, hoje. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo, como eu já falei em outros domingos, eu irei sempre tentar buscar trazer um resumo daquilo que nós temos visto aqui dominicalmente. Então, no primeiro mandamento, nós aprendemos sobre o objeto da nossa adoração. O segundo mandamento trata a respeito da forma da adoração ou dos meios da adoração, que é aquilo que nós vimos que a adoração ao Senhor ela deve ser feita não pelo nosso entendimento, mas pelas Sagradas Escrituras. Então, tudo aquilo que Deus ordena em sua palavra, que está ordenado para si estar no culto, deve então estar no culto. Então foi isso que nós vimos no segundo mandamento. O terceiro mandamento trata a respeito do modo, o modo correto de usarmos o nome de Deus. Ou seja, esse Deus que me redimiu, que me tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Como é que então eu me porto diante dele? Como eu uso esse nome? Então foi isso que nós vimos no terceiro mandamento. E o quarto mandamento vai nos ensinar a respeito de um dia específico da adoração. E aqui, meus irmãos, eu preciso fazer um parêntese. Porque há uma tendência de nos aproximarmos desse mandamento da seguinte forma: eu não irei obedecer esse mandamento porque ele é impossível de ser obedecido conforme ele está sendo expressado, conforme ele é expresso. Então, nós naturalmente falamos assim: esse mandamento não tem mais validade para a Igreja do Senhor. Contudo, qual mandamento, meus irmãos, é possível de ser observado se nós não estivermos unidos a Cristo? Porque nós vimos que no primeiro mandamento, Deus é o objeto da nossa adoração. Mas quão facilmente os nossos corações se distanciam do verdadeiro objeto da nossa adoração. E nós vimos, de acordo com o puritano Thomas Boston, que um dos pecados que é proibido nesse mandamento é o ateísmo. Então, ainda que tua boca não venha dizer que você não crê em Deus, mas no íntimo do teu coração, você não descansa em suas promessas. No íntimo do teu coração, você pensa que o teu salário irá cair por causa do teu esforço, e não porque o Senhor é bondoso para contigo. E daí você percebe que não somente o quarto mandamento, mas também o primeiro mandamento é impossível de ser cumprido. Então, isso precisa ficar claro em nossas mentes e também nos nossos corações. Porque nós temos a tendência de falar assim: eu não vou obedecer, eu não vou nem assistir essa aula, porque este é um mandamento impossível de ser guardado. Contudo, qual mandamento é possível de ser guardado se nós não estivermos unidos a Cristo? É por isso, então, que nós sempre fazemos uma leitura do prefácio, para então depois fazer a leitura dos mandamentos. Porque o prefácio é o fundamento da minha obediência. Porque se eu não entendo se eu não entendo quem Deus é, o que Ele fez por mim e quem eu sou agora, por causa da sua obra, eu não posso obedecer aos seus mandamentos. Então, se eu desprezo o prefácio, que é um anúncio do Evangelho, toda obediência à lei do Senhor será legalista e que servirá para a nossa própria condenação, para a nossa própria corrupção. Então, como de costume, nós temos usado esse pastor, Thomas Boston. Ele diz o seguinte: esse mandamento diz respeito ao dia da oração. Além disso, este é o último mandamento da primeira tábua, já que este mandamento é um vínculo de toda a religião. De novo, este mandamento diz respeito, como nós já vimos no resuminho, ao dia da adoração. Além disso,
este é o último mandamento da primeira tábua. Lembre-se, a primeira tábua era do primeiro ao quarto mandamento, e a segunda tábua era do quinto ao 10º mandamento. E ele fala uma afirmação aqui que uma pancada no coração de quem despreza esse mandamento. Ele fala assim: este mandamento, ele também é o vínculo de toda a religião. E o que o pastor Thomas Boston ele estava querendo dizer aqui? Ele está dizendo que o quarto mandamento é o que faz com que o meu coração esteja ligado à primeira tábua, à segunda tábua. Por quê? Porque se eu não venho adorar a Deus em seu santo dia, conforme Ele revela nas Sagradas Escrituras, conforme Ele também ordena a sua igreja, eu não posso honrar aos meus pais. Eu não posso tratar a minha esposa ou meu marido conforme Deus ordena. Então perceba que este quarto mandamento, que é o dia do Senhor, ele vai regular a minha vida, tanto privada como pública, tanto na adoração ao Senhor, como também no serviço ao próximo. Então é isso que o pastor Thomas Boston ele está querendo dizer, que este mandamento ele é o vínculo das duas tábuas. Por isso, toda religião ela é direcionada pelo quarto mandamento. Então toda a expressão da nossa religiosidade se dá pela forma como nós lidamos com este mandamento. É por isso que tanto eu como um pastor, dominicalmente, tem mostrado aos irmãos a importância de nós valorizarmos este momento. Porque se nós não valorizamos esse momento, nós não iremos saber como viver conforme a vontade do Senhor. Perceba que é no dia do Senhor que Ele tanto confronta os nossos pecados, mas Ele também nos conduz a Cristo. E daí se você despreza esse dia, se você despreza esse mandamento, a tua vida ela é uma completa hipocrisia. Porque novamente, com a tua boca você confessa Cristo ser o teu Salvador. Você ora a Ele: Senhor, graças te dou por esse alimento que está aqui em minha mesa. Senhor, eu estou aqui nesse leito de hospital. Salva-me, cura-me. Mas aí você não abraça um outro caráter de Cristo, que é o seu senhorio. Você abraça Ele como seu Salvador, mas você não abraça Ele como seu Senhor. E daí você então despreza esse dia, você despreza a esse mandamento como se ele fosse um mandamento impossível de ser obedecido. Então, por que nós devemos guardar o quarto mandamento? Por uma característica óbvia do mandamento. Ele então vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em primeiro lugar, porque é uma tendência corrupta dos nossos corações de esquecermos de quem Deus é e o que Ele fez pelo seu povo. Por que nós então devemos guardar a esse mandamento? E porque neste mandamento é dito: lembra-te do dia do Senhor. Porque nós temos uma tendência natural e corrupta dos nossos corações de esquecermos quem Deus é e o que Ele fez pela sua igreja. E o ponto é, nós temos uma tendência natural de esquecermos o prefácio aos 10 mandamentos, que é: eu sou o Senhor, ou seja, Criador de todas as coisas. Mas esse Deus que é Criador de todas as coisas é também o teu Deus, ou seja, um Deus pactual. Mas esse Deus também, Ele é um Deus que te tirou da terra do Egito, ou seja, Ele é o teu Redentor. Então, quando nós nos aproximamos desse mandamento, e Ele diz: lembra-te, é porque em nosso coração há uma tendência de esquecer quem Deus é e o que Ele fez pelo seu povo, como também uma tendência de nós esquecermos quem nós somos. E daí, facilmente, nós nos tornamos pessoas autodependentes, autossuficientes, que possuem uma autojustiça. Mas aí, quando eu me aproximo desse mandamento, em especial na casa do Senhor, eu sou lembrado de quem Deus é, o que Ele fez por mim e quem eu sou. Também, em segundo lugar, a palavra lembrar possui um sentido redentivo e pactual. Por isso, este mandamento deve ser observado e guardado pelos cristãos. E o exemplo que nós podemos obter dessa palavra lembrar é a lembrança de Deus para com Noé. A lembrança que Deus tem para com Noé no dilúvio. Noé ele passou 40 dias e 40 noites sobre as águas do dilúvio. Mas quando o texto vai dizer, lá no finalzão do dilúvio, o texto vai dizer: lembrou o Senhor da sua aliança, do seu pacto. E o ponto é, Deus ele lembrou do seu pacto feito com o seu povo. E por isso as águas elas então baixaram. Porque Deus ele é um Deus que não somente destruiu o mundo por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, mas também é um Deus pactual que prometeu aos nossos pais no Jardim do Éden redimir ao seu povo. Então, quando o texto vai dizer lembrou Deus de Noé, é justamente nessa perspectiva. Deus lembrou um aspecto redentivo a Noé, porque Deus lembrou do seu pacto. Interessante nós entendermos isso, porque em Êxodo, capítulo 20,
se você puder rapidamente olhar, no verso 11, veja o que é que a lei moral, em Êxodo capítulo 20, vai dizer. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Mas quando você vai olhar lá para Deuteronômio capítulo 5, é quando a lei ela é entregue novamente, perceba que o fundamento para se obedecer esse mandamento não é mais a criação, mas é a redenção. Abra comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 5, só para que os irmãos possam entender isso. Quando vai dizer, no verso 15, Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Então, veja, o verso 13 e 14 vai dizer o que é que o mandamento ele é, né? Guarda o dia do Senhor e assim por diante. E no verso 15 ele vai dizer, porque te lembrarás que foste servo na casa do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, enquanto Êxodo, capítulo 20, a ideia de lembrar, fazia uma referência à criação, em Deuteronômio capítulo 5, este mandamento está fazendo agora referência à redenção do Senhor. E isso, porque no seminário nós aprendemos isso. O proto-evangelho, que é anunciado aos nossos pais depois da queda. Contudo também, e aqui eu não estou inventando heresia, há também um outro proto-evangelho que é anunciado quando Deus ele estabelece um dia para se encontrar com o homem. Porque perceba, este mandamento ele não foi originalmente, em primeiro lugar, dado em Êxodo capítulo 20. Mas foi dado a Adão em Gênesis, quando Deus diz, Deus criou em 6 dias as coisas e no 7º dia descansou. E o ponto é, Deus, aquele que decretou todas as coisas, sabia que o homem haveria de pecar, mas ao mesmo tempo, apesar do pecado do homem, apesar de ter havido essa separação, Deus providenciou um outro dia para o seu povo se encontrar com ele. Isso fica muito, muito claro, porque lá em Gênesis vai dizer que no final dos tempos, Adão se encontrava com Deus no jardim. Mas por causa do pecado, essa comunhão ela foi perdida. Mas agora em Êxodo capítulo 20, esse mandamento ele é entregue e agora é lembrado ao povo do Senhor deste dia que foi dado aos nossos pais, Adão e Eva. Perceba que também essa verdade ela fica muito clara quando você vai olhar para Gênesis capítulo 4, quando vai dizer que Caim e Abel, no fim dos tempos, se apresentaram diante do Senhor. Ou seja, Caim e Abel aprenderam dos seus pais que deveriam se encontrar um dia específico com o Senhor. E Adão e Eva aprenderam com Deus que eles deveriam se encontrar com o Senhor. Mas por causa do pecado, esse dia ele foi perdido. Essa comunhão ela foi perdida. E agora em Êxodo capítulo 20, novamente, percebam, após Deus ele redimiu o seu povo, tirar do Egito, ele agora lembra ao seu povo. Lembre-se, vocês irão me encontrar comigo em um dia específico. Certamente, de segunda a sexta, vocês devem glorificar o meu nome através do vosso proceder. Mas há um dia específico, fazendo referência à Gênesis, à criação, que vocês devem se encontrar comigo. Mas agora, em Deuteronômio capítulo 5, a base não é mais a criação, mas a base é a redenção, justamente porque o Senhor tinha em mente esse aspecto redentivo de salvar o seu povo. Pastor, se eu estiver errado, o Senhor pode se levantar. E em terceiro lugar, queridos, nós percebemos essa estrutura cristocêntrica dos 10 mandamentos, que é justamente isso que eu falei para os irmãos, esse aspecto redentivo que nós podemos observar nesse 4º mandamento. Thomas Watson ainda continua. A palavra sábado significa descansar ou cessar o trabalho. Isso é um desafio porque a Bíblia ela não foi escrita e nem foi entregue na língua portuguesa. Ela foi entregue em hebraico. Os adventistas erram ao pensar que o dia do Senhor é o sábado semanal. E aqui eu vou fazer uma explicação do que significa esse sábado semanal. Mas eles entendem que o dia do Senhor é simplesmente o sábado. Está vendo aqui? Êxodo está dizendo que lembra-te do sábado do Senhor. No entanto, meu querido, nós precisamos lembrar que não foi em português que a revelação ela foi dada. Ela foi dada em hebraico. E a palavra sábado, conforme revelado no mandamento, vem da palavra hebraica chamada Shabat, que significa descanso. Então, se nós fôssemos ler este mandamento, tendo em mente esse conceito da língua hebraica, seria lembra-te do descanso do Senhor.
Porque assim como o Senhor, depois de 6 dias criar o mundo, no 7º ele descansou, também você deve lembrar do descanso que o Senhor anunciou lá em Gênesis. Então, a palavra sábado, ela é meio que uma transliteração. Então, é por isso que na nossa versão, como também em outras, há sábado. Eita, e agora? Não, deixa eu só complementar dentro da tua linha que essa confusão de fato é porque em português sábado o 7º dia é sábado, né? Por isso que eu falei sábado semanal, que eu quero explicar aos irmãos, mas de fato... Em outras línguas não é sábado, né? Em inglês é outra palavra que não é sábado. E nem o judeu guardava o dia do sábado. O judeu começava na sexta-feira. Tá? Então não é o dia do sábado, é o dia do descanso. Tá? É o dia do descanso. Complementando o que você está falando. Porque Perfeito. nem o judeu guardava o sábado. O judeu guardava o descanso, que começava na sexta-feira às 6 horas da tarde. Né? Isso. Então é bom desvincular essa questão do dia. Da Nós temos que sábado guardar o Shabat. Nós temos que guardar o descanso. Tá? Que coincidentemente seria na sexta, indo também para o 7º dia, que no nosso dia é o sábado, certo? Então é por isso que os adventistas eles erram ao pensarem que o dia do Senhor é o sábado semanal que nós temos nos dias de hoje, certo? Mas aí, qual é o fundamento deste mandamento? Nós já vimos, o fundamento deste mandamento, do descanso, da palavra Shabat, que é o descanso do povo do Senhor, é encontrado lá em Gênesis capítulo 2. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem por uma questão de tempo, mas nós já vimos aqui que o Senhor em 6 dias criou o universo e tudo que nele há, mas no 7º dia Deus ele descansou. E aqui há um aspecto, aqui no ponto 5, da lei natural e a lei positiva. A lei positiva é aquela que Deus revela ao seu povo, que no caso os 10 mandamentos. Contudo, há uma lei natural que é aquela que os nossos pais eles observavam em Deus. E daí tem um pastor puritano chamado George Swinnock, onde ele vai dizer: se Deus fez, é bom. Se é bom, é ordenado. Perceba que em Gênesis capítulo 2, os 10 mandamentos ainda não haviam sido entregues ao seu povo. Mas apesar disso, como lei natural, Adão e Eva deveriam guardar. Justamente seguindo essa mentalidade. Se Deus fez, é bom. Se é bom, é ordenado. E perceba que esse é um princípio que é estabelecido aos nossos pais e que se ecoa no todo da revelação. Que Adão, ao ver que ele tinha sido a coroa da criação, veja, Deus ele fez todas as coisas e disse que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Então o homem ele foi colocado como vice-regente da criação. Perceba que não havia nenhum mandamento expresso, escrito, dê nome aos animais. Mas Adão, tendo uma compreensão melhor do que a nossa hermenêutica, ele entendeu que ele estava posto como a coroa da criação. E por isso ele deu nome aos animais. Como também, quando Deus ele tirou uma costela de Adão e fez a mulher, Deus não disse expressamente, dê nome à sua esposa. Mas justamente por ter essa mentalidade e essa compreensão hermenêutica de Adão, ele então dá nome a Eva. E aqui, queridos, eu abro um parêntese, que o motivo pelo qual nós entendemos que a mulher ela não deve ter um ofício na igreja, ser pastora ou coisa do tipo, não é um argumento cultural, não é um argumento simplesmente histórico, mas é, acima de tudo, um argumento criacional. Foi porque foi feito Adão e depois Eva. É que então a mulher ela não deve exercer a autoridade como o homem exerce. Eu falo autoridade como o homem exerce porque a mulher ela também tem autoridade em casa no que diz respeito aos filhos. Ela tem autoridade de instruir o coração dos filhos nos caminhos do Senhor. Mas ela não tem autoridade conforme o cabeça, conforme o homem. É por isso então que quando você vai lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento você vai ver Paulo lá dizendo: não permita que a mulher ensine na igreja do Senhor. E então ele mostra o argumento. Porque primeiro foi feito o homem e depois a mulher. Só abrindo esse parênteses para que algumas verdades elas possam se tornar claras também na medida em que a gente for expondo. Então veja, seguindo o catecismo, qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Novamente, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde
então, o primeiro dia da semana, para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. E nas Sagradas Escrituras, nós temos 3 tipos de sábado. Nós temos o sábado temporal, que é esse que nós observamos em Gênesis capítulo 2, que é anunciado em Êxodo capítulo 20 e também é anunciado em Deuteronômio capítulo 5, que é na segunda entrega da lei. Mas nós também temos o sábado espiritual, que é mencionado lá em Hebreus capítulo 4, que é quando, após nós ouvirmos a pregação do Evangelho no dia do Senhor, nós entramos em descanso com Cristo. Porque enquanto eu estava sobrecarregado dos meus pecados, há agora um sábado espiritual para a minha alma. Que é quando Cristo ele alivia o meu fardo e coloca sobre mim o seu jugo, que é suave e leve. E há também um sábado eterno, que também é encontrado em Hebreus, capítulo 4, verso 9, que é quando os eleitos do Senhor irão entrar em um sábado eterno, quando eles irão estar diante do Senhor eternamente. E aqui, meus irmãos, nós iremos gastar tempo, um bom tempo, para nós entendermos o porquê da mudança. Perceba que esses temas de mudança, qual é o dia, serão tratados de forma detalhada nas aulas por vir. Eu estou só apenas pincelando aqui para os irmãos, para que a gente possa fundamentar esse assunto. Então, eu peço que você abra em Levítico capítulo 23. E aqui, por favor, se todos puderem abrir em Levítico capítulo 23, para nós entendermos que o anúncio da mudança do último dia para o primeiro dia da semana se dá no Antigo Testamento. Porque nós podemos pensar assim, quando é que se deu a mudança do primeiro dia da semana? A mudança do último dia para o primeiro dia da semana? Você vai dizer, no Novo Testamento. Contudo, não são poucas as vezes em que nós dizemos que a mudança ela se deu por causa da ressurreição de Cristo Jesus e tal. E a pessoa ela vira para você e fala, beleza, mas ainda não está muito claro para mim. Mas perceba que essa mudança é anunciada desde o Antigo Testamento. E aí é que nós chegamos a Levítico capítulo 23. Esse capítulo ele vai tratar a respeito das festas solenes do Senhor, que era realizado pela igreja de Cristo no Antigo Testamento. Então, veja o que o verso 1 diz. Eu não vou ler todo o capítulo, certo? Mas a gente vai ver bastante coisa aqui nesse capítulo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então ele começa pelo sábado, que é o dia do Senhor. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então perceba que a primeira festa que Deus ele dá ao seu povo, que eram as festas solenes, que deveriam ser observadas e guardadas, é o sábado do Senhor, que é justamente esse aspecto do sábado temporal, que eu deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia eu deveria me encontrar com o Senhor, como também me abster dos meus trabalhos e dos meus afazeres. Mas é aqui então que começa o anúncio da mudança. Talvez, novamente, alguém diga assim que o anúncio se deu no Novo Testamento. Não, o anúncio da mudança se dá no Antigo Testamento, em especial em Levítico capítulo 23. Então veja, verso 4, quando vai falar sobre a Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, havia 14 dias, 2 sábados. E agora, no verso 6, e aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Ou seja, tinha 2 sábados, e no 15º dia haveria a Santa Convocação, que era o dia do Senhor. Então perceba, aos 14 do mês, 2 sábados, no 15º dia, que era o dia depois do sábado, depois desses 2 sábados, depois desse 2º sábado aqui, era o domingo, era o dia do Senhor. Então, a igreja do Senhor deveria se encontrar para celebrar a Páscoa. No primeiro dia, veja, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil farais. Perceba que o verso 7 vai dizer no primeiro dia, ou seja,
há um sábado, e esse sábado é o 7º dia, que este sábado ele vai regular as demais festas do Senhor. No entanto, nessas demais festas do Senhor, há sempre o primeiro dia da semana para que o povo do Senhor se encontre. Meus irmãos, eu peço desculpa porque eu sou muito limitado, é um argumento muito grande aqui, mas vamos lá. Verso 9. As primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na casa que vos dou, na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. O dia 1º da semana. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então os irmãos estão conseguindo perceber? Há um sábado, que é o 7º dia. Contudo, ele regula as demais festas. Contudo, nessas demais festas, tanto na Páscoa como nas primícias, há um dia depois do sábado, que a igreja do Senhor vai se reunir para então oferecer a festa ao Senhor. Então, e agora em Pentecostes, veja, verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao sábado, contareis 50 dias. Ou seja, festa de Pentecostes, sábado, 7º dia. Mas após o sábado, vocês irão se encontrar comigo, porque é festa de Pentecostes. E aqui, queridos, é que quando nós vamos olhar lá para Atos capítulo 2, quando o Pentecostes, o verso 2, abra comigo, por favor. Mas Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E daí ele vai fazendo a descrição do Pentecostes. Mas percebam, meus irmãos, como é que isso é aplicado e como nós podemos enxergar a mudança do dia do Senhor. Perceba que, apesar do animal ele não ter, na festa da Páscoa, apesar do animal ele não ter sido sacrificado, apesar dele ter sido sacrificado no sábado, ele era celebrado no dia depois, no 1º dia. Então havia santa convocação. Daí você percebe que o que está acontecendo agora em Atos capítulo 2 é o cumprimento de Levítico 23. Perceba, o Espírito Santo desceu, o cumprimento do Pentecostes. E daí, após a pregação de Pedro, as primícias, a colheita ela foi feita. E daí você percebe isso sendo anunciado desde o Antigo Testamento e se confirmando na igreja do Novo Testamento. Daí os apóstolos, como também a igreja, entendeu que Atos capítulo 2 se cumpriu todas aquelas festas que foi anunciada em Levítico 23. E daí isso fica muito claro, por exemplo, quando nós vamos ver a mudança do dia do Novo Testamento. Quando nós olhamos para os relatos que nós temos no Novo Testamento. Veja, João capítulo 20, verso 1. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Cristo é a primícia do seu povo. Justamente aquele princípio, justamente aquela verdade que foi anunciada em Levítico 23. Mas percebe, João ele não se contenta, então ele diz mais. Ao cair da tarde daquele dia, o 1º da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, percebam, no 1º dia da semana, tanto quando Cristo ele ressuscitou, que é a primícia de todas as coisas, que o apóstolo vai dizer, Cristo é a primícia, e se uma vez que ele é a primícia e nós estamos unidos a ele, nós também iremos ressuscitar, porque Cristo ele foi o primeiro dentre muitos, que Cristo é a nossa primícia. E daí, em Atos capítulo 20, novamente, a menção não mais do 7º dia, mas do 1º dia. Justamente como cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado em Levítico capítulo 23. No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Novamente, no primeiro dia da semana. E aqui, meus irmãos, apesar de não haver um mandamento expresso no Novo Testamento, dizendo vocês devem se reunir no primeiro dia da semana, como sendo santa convocação. Não precisava de um mandamento expresso, porque os apóstolos, como também a igreja do Senhor, entendeu que em Atos capítulo 2, houve o cumprimento de todas aquelas festas que foram anunciadas em Levítico 23, porque o sábado regulava as demais festas, mas depois do sábado, no primeiro dia, a igreja do Senhor, no Antigo Testamento, deveria se reunir para a santa convocação. E veja novamente aqui em 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Novamente, no Novo Testamento, a missão, não mais do sétimo dia, mas do primeiro dia, tanto para realizar as atividades da igreja do Senhor, como também para a adoração. E aqui, queridos, há um detalhe muito especial em João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, Jesus Cristo vai ao encontro dos discípulos e diz: paz seja convosco. E novamente aqui, permita-me aplicar aos irmãos. A paz que Cristo lhe dá à sua igreja é anunciada em sua santa convocação, em seu santo dia. Eis a importância, mas de nós valorizarmos tanto o quarto mandamento, como também a reunião do Senhor. Porque se você despreza esse dia, como, pois, o teu coração pode estar em paz diante do Senhor? Porque se é nesse dia que Cristo ele anuncia a paz à sua igreja. É por isso que diz: a paz seja com todos. Nos coloquemos em pé para a igreja do Senhor começar a adoração ao Senhor. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, primeiro, a gente já viu o que é que significa a palavra sábado. Nós vimos o princípio que é estabelecido. Agora nós iremos ver o porquê nós devemos guardar esse mandamento com base no versículo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja o que é que a nossa confissão ela vai dizer. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, percebam que, após Deus, em seu mandamento, ele dizer: guarda o dia de sábado do teu Deus, ele então agora diz o que é que nós devemos fazer nesse sábado. E aqui eu trouxe uma explicação sucinta da nossa confissão, que fala que nós devemos, de antemão, preparar os nossos corações para nos achegarmos diante do Senhor, como também cessarmos as nossas atividades e os nossos trabalhos. E por que, meus irmãos? Trazendo de uma forma palpável aos nossos corações, nós devemos cessar os nossos trabalhos e as nossas atividades. O ponto é que o Senhor nos dá 6 dias, tanto para o lazer, quanto para a recreação, quanto para o nosso trabalho. Mas em um dia específico, Ele chama a sua igreja para nós adorarmos ao Senhor. E por que nós devemos cessar o trabalho? Porque o ponto é, seguindo o princípio das premissas, se o Senhor é aquele que me sustenta, durante os 6 dias, certamente, Ele me sustentará neste 7º dia. É por isso que aos irmãos que têm algum negócio, por isso que os irmãos devem fechar. Porque é o Senhor que faz vocês prosperarem do primeiro ao 6º dia. Mas no 7º dia, o Senhor nos lembra que não é o teu braço forte que te conquistou a salvação, que te tirou da terra do Egito, como também não é o teu braço forte que faz com que você permaneça vivo e que promova o teu sustento nesta vida, nesta terra. Mas é o Senhor. E neste dia você se lembrará quem Deus é, o que Ele fez por você e quem é o homem.
Perceba que, apesar de ele dizer assim, não farás nenhum trabalho, nenhuma outra obra, assim por diante. Perceba que esse mandamento, ele não está dando margem e brecha para nós sermos ociosos. Ou seja, já que o mandamento diz nós não devemos trabalhar, logo eu vou passar o dia todo dormindo em casa. No entanto, perceba que o que esse mandamento nos exige, por outro lado, é que nós devemos nos exercitarmos nos serviços públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Perceba que, se por outro lado eu não devo trabalhar, neste dia também eu devo focar a minha mente, a minha energia e o meu coração para publicamente em adoração ao Senhor, como também em particular. É por isso então que o pastor Ageu, ele sugere aos irmãos assistir algum filme com um teor cristão, para que pela manhã, adoração ao Senhor, à tarde, o que você faz com esse tempo? Você então tenta, além de almoçar, você assiste um filme, discute sobre aquele tema, você faz culto doméstico, você lê algum livro devocional, e à noite você novamente se encontra com o Senhor para adoração. Como também nesse dia nós devemos buscarmos nos envolvermos em obras de necessidade ou de misericórdia. E aqui um parênteses. O que é que significa obra de necessidade? Perceba que para que esse momento possa estar acontecendo, está havendo luz, está havendo a energia da luz, as lâmpadas, os ventiladores, o som e assim por diante. E tudo isso, há pessoas por trás que estão envolvidas nisso. Por exemplo, eu não sei como é que se chama aqui, a Compesa, lá é Compesa, que é relacionada à água. Como? Sabesp. Sabesp? Perceba que precisa pessoas estarem envolvidas em trabalhos que são necessários para o bom funcionamento da sociedade, como também da igreja do Senhor. E por fim, meus irmãos, último versículo, que será tratado de uma forma detalhada nas próximas aulas. E aqui eu trouxe a versão King James. Se vigiares os pés, a fim de que não profanes o Shabat, o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e me chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir os seus caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Yahvé, porquanto a boca do Senhor o diz. Perceba a promessa que esse texto em Isaías nos dá. De que se nós buscarmos nos abster dos nossos afazeres, porque Deus ele é aquele que sustenta a sua igreja, Deus ele é aquele que sustenta o seu povo, se nós nos abdicarmos de afazeres e chamarmos este dia de um dia deleitoso e glorioso, certamente a nossa alma terá benefício. Perceba que isso não é homens que estão falando, mas olha a promessa que é anexada no final do verso 14. Porquanto a boca de Yahvé, porquanto é a boca do Senhor que diz que a tua alma será alimentada, como também consolada pelas promessas de Cristo Jesus. Se você chamar esse dia de delícia, se você chamar esse dia de um dia deleitoso. Por isso, meus irmãos, apesar de mim e das minhas limitações, deste domingo em diante, busquemos não de forma legalista e nem também de forma rebelde nos distanciarmos desse mandamento, mas busquemos nos aproximar desse mandamento como sendo um mandamento que, como diz o pastor Thomas Boston, que faz o vínculo da adoração ao Senhor, como também de como eu devo tratar os meus próximos. Se na casa do Senhor, se em seu santo dia eu não me encontro com Ele, certamente eu não irei saber tratar a minha esposa, não irei saber tratar o meu patrão, os meus funcionários, assim por diante. E aqui eu trago só para que os irmãos possam ter em mente do que será tratado nessas aulas por diante. Então, se você possui alguma dúvida hoje, que está relacionado a algum desses versículos, alguma dessas temáticas, eu peço que não por mim, mas que você segure, porque será tratado de forma detalhada e minuciosa. Então, veja, o sumário desse livro é o seguinte: primeiro capítulo, o grande propósito, Isaías 58, que é o que nós acabamos de ver. Nós iremos ver de forma detalhada o que é que as implicações desse versículo. A intenção original, Gênesis 2, que é o texto que nós vimos
pinceladamente hoje. O dia da feira da alma, que é Êxodo capítulo 20. Enquanto os homens, eles passam em frente à igreja para comprar os seus alimentos na feira de Vila Guarani, da praça de Vila Guarani, o povo do Senhor se reúne, porque este é o momento, é a feira da alma, onde a nossa alma é alimentada pelo Senhor. Nós iremos ver também no 4º capítulo, no final do pacto, o Senhor do sábado, que é aquela passagem que Jesus Cristo confronta os fariseus. O sábado, um dia para a compaixão. O dia mudado, mas a obrigação não. Colossenses 2. O sábado, o primeiro dia, o trabalho do sábado. Deveres pessoais do sábado. Faça o prazeroso. E, por fim, planejamento antecipado. É isso que nós iremos tratar dominicalmente nesse 4º mandamento. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração pronto a ouvir aos seus mandamentos e deixar de lado todas as nossas concepções e nos sujeitarmos à lei do Senhor. E não apenas abraçando Cristo como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém.